Chamo-me Caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta a que todos deveis visar. Dei esta manhã o meu passeio habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está. Sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes enchiam os estômagos. Eu continuava a repetir-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, ainda muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril uma alimentação insuficiente. Vi em outros locais, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e quase sem abrigo, vítimas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, já que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga. Para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É por isso que venho aqui, meus amigos, e vos digo: há, por aí, infelizes, em cujas choupanas falta o pão, os fogões estão sem lume e os leitos sem coberta. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se eu vos ditasse a linha de conduta, nenhum mérito vos traria a vossa bênção, a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas se peço, também dou, e dou bastante. Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore em que todos vos saciareis. Vede quanto é bela, como está carregada de flores de frutos. Ide, ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa linda árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, visto que a beneficência é inesgotável. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se recrutam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Mestre, nosso Mestre Divino, nesse instante, te convocamos, pedimos a sua orientação, que a espiritualidade superior, que aqui se encontra, que nos ampara, que nos estimula, possa nos auxiliar a expandirmos nossa consciência, absorvendo todas as lições, todos os caminhos, sabendo usá-los em nosso dia a dia, que neste momento possamos estar abertos a tudo que a espiritualidade superior e nossa querida e amada irmã Joana nos traz no dia de hoje. Muito obrigada, graças a Deus. Boa tarde. A pergunta é para vocês já fazerem uma autoavaliação. Estão sendo bons terapeutas para vocês mesmos? Lembrando que o método é de autocura com U, né? Não é autocura, é autocura, né? Então, assim, só vai funcionar na medida em que a gente aplicar,
A gente pode achar boas as ideias, a gente pode gostar do trabalho na casa espírita, a gente pode viver bons momentos, mas, no dia a dia, tem que pôr em prática as propostas, né, as ferramentas. E, dentro de um curso compacto, né, o trabalho, o esforço de pegar e colocar no dia a dia é ainda mais intensivo, né? Está desligado? Eu e o passador de slide. Agora está. Uhum. Então, até aqui, essas são nossas ferramentas. Né? Aqueles momentos terapêuticos que foram apresentados e que a gente já precisa estar fazendo acontecer. Exercício do espelho é para fazer? Quem tem dificuldade tem ainda maior necessidade de fazer. Quem já acha fácil, já faz, continua fazendo, porque funciona. Agora, quem mais precisa, quem mais está tendo dificuldade de pôr isso em prática. Né? O caderno é aquele diário, né, de viagem, onde a gente coleciona informações que possam nos dar um equilíbrio, um incentivo, um estímulo nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos mais difíceis a gente pode até se lembrar que leu alguma coisa no livro tal, mas não acha. Pode até se lembrar, querer lembrar uma frase que foi falada na palestra, que na hora você percebeu que foi boa para você, mas não lembra. Então, o caderno é, assim, uma caixa de primeiros socorros para que na hora da dor, na hora da dúvida, na hora da incerteza, porque continuaremos tendo essas provas ainda por muito tempo, a gente tenha um repositório de recursos já vivenciados e experimentados. O projeto pessoal é objetivo, é sentido. Então, a nossa vida precisa de um objetivo, precisa de um sentido para que a gente tenha saúde. O sentido não pode ser o trabalho ou a mudança ou o investimento em outras pessoas. Precisamos continuar trabalhando e fazendo investimentos para outras pessoas. Mas, se a gente não fizer para a gente mesmo, vai ser difícil a gente fazer alguma coisa para o outro sem estar buscando uma retribuição. Vai ser tudo empréstimo, aplicação, vamos criar expectativas de retribuição, e tudo isso polui a nossa benemerência, né? Então, projeto pessoal deve ser uma coisa que a gente possa ser capaz de responder rapidamente, sem pensar o que você vai estar fazendo daqui a um ano. Não sei nem se eu vou estar vivo até lá, ninguém sabe. Depois eu penso, se agora que você está sendo incentivado a fazer, alertado quanto a isso, está sendo difícil, imagina se você deixar para depois. Né? Então, comece a sonhar, comece a recuperar aí os velhos sonhos que foram esquecidos, deixados para trás, resgata isso, vê o que é possível colocar num fluxo de concretização e comece a ter respostas bem rápidas para essa pergunta. Não tem como ter saúde emocional sem ter sentido existencial. O vazio existencial é um dos capítulos do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. Quem tiver o livro, quiser ler em PDF, tem na internet. Né? Então, não tem como ter saúde se o nosso existir, se o nosso ser, se o nosso estar no mundo não tem sentido. Não tem razão, não tem orientação. Então, nós temos compromissos com a família, temos compromissos com a casa espírita, temos compromissos com os nossos trabalhos profissionais, mas a nossa vida tem que fazer um sentido para a gente. Né? Estando doente, principalmente.
principalmente. Porque, estando doente, você dando um objetivo, um sentido para a sua vida, você vai tirar o foco do seu pensamento, que é um outro ambiente de trabalho, da doença, do medo, da dor, das expectativas negativas, catastróficas, para se concentrar no seu projeto. Cuidado do pensamento, a gente propôs que começássemos a olhar, ou continuássemos a olhar, ainda com mais intensidade, para o que a gente está pensando, porque é no que a gente está pensando que está o sofrimento, e não no que está acontecendo. Dá para acreditar? Se não deu para acreditar, põe à prova, testa. Né? Então, assim, a pessoa que está vivendo tal coisa, ela tem que estar infeliz. Não necessariamente porque tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa e estão felizes, tanto quanto se pode ser, não é? Que não é dizer estar feliz, não é estar alegre o dia inteiro. Né? Estar feliz é estar num fluxo de saúde. Então, todos os dias é bom a gente, no final do dia, perguntar assim, qual o pensamento que está dominando na minha mente agora? Seja qual for, você anota. Depois de uma semana, você vai ter um padrão semanal. Depois de um mês, você vai ter um padrão mensal. E aí você vai poder analisar se esse padrão é favorável à sua saúde ou se precisa ser mudado. Os padrões são hábitos mentais. Os hábitos mentais, eles ganham um caminho neural, não é, que vai da emoção até as células. E a gente fica viciado até em tristeza. E aí procura situações para ficar triste, porque está viciado em tristeza. Então, por mais maluco que isso possa parecer, isso hoje já é bem conhecido da psicologia, já é bem estudado pela neurociência. E para mudar um caminho neural, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez para construir esse, insistindo. Eu me lembro quando eu era criança, que eu não estava gostando de uma situação, ou me machucava, ou ficava frustrada, dava vontade de chorar, eu chorava. Mas uma hora a vontade de chorar passava, mas eu ainda não tinha conseguido o que eu queria, então eu continuava chorando. Vocês lembram de fazer isso? Lembra? Já viram criança fazer isso? Né? Chorou, cansou de chorar, passou a vontade de chorar, mas ela ainda não conseguiu o que ela quer. Aí fica calada, de repente, né? Vai acabar ficando viciada em chorar. Vai criar um caminho neural que vai fazer o quê? Diante das frustrações, chora. Então, para construir um outro caminho neural, quer dizer, diante da frustração, eu posso até chorar, mas não o tempo todo. Então, além de chorar, que outra coisa eu posso fazer? Eu posso me ocupar de uma coisa que eu gosto, mas você tem o hábito de fazer isso? Não. Então, você vai ter que insistir, até isso se tornar um hábito. Então, essas são as ferramentas que a gente já tem na caixa, e hoje ela vai sair bem mais pesada. Mas tudo perfeitamente factível, dá para fazer e tem que ser feito, porque se não for feito, é aquele remédio que fica dentro da caixa e a gente não tomou, não tem como fazer efeito, né? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a sintonia com Deus, né? Que Joana anuncia, né, no capítulo 9 do livro Plenitude, como uma fonte de felicidade e fator de paz. Ela propõe uma aproximação, um mergulho, uma sintonia, uma conexão com a fonte do poder naqueles momentos em que a gente não sabe o que fazer mais. Ou está muito assustado diante de uma situação porque não consegue enxergar o que pode fazer. Aquilo que a gente enxerga que pode fazer, não precisamos recorrer a isso. Só temos que encarar e fazer. Agora, tem situações que a gente não sabe o que fazer. Não sabe mais o que fazer. Está se sentindo mesmo perdido.
E aí precisa treinar essa ferramenta, né? Conversar com Deus. Palavras de Joana, todos esses textos da Joana que eu uso aqui estão no livro Método de Autocura, é a mesma seleção, né? O livro Método de Autocura hoje já tem na livraria, tá? Porque na segunda passada acabou, na quinta passada acabou. Hoje já tem. Então, o ser deve se levar a Deus não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, que é o que a gente mais faz. Até materialista faz isso. Dependendo da situação que ele vê diante deles, ai, meu Deus! Né? Mas para se manter em harmonia com a própria vida. Então, a nossa vida tem lá um cenário que eu não sei como harmonizar. Eu estou em desarmonia com a minha vida e não sei como fazer. Transformo isso numa pergunta. E isso me abre as portas da percepção extrafísica. Todos nós podemos ter percepções extrafísicas. É uma questão de treino. É uma questão de treino. Treino do quê? De um certo nível de atenção. Um certo nível de silêncio interior, um certo nível de atenção. Então, o exercício é para que você treine e adquira essa habilidade de fazer um silêncio e tenha, nesse momento, uma escuta. Joana está dizendo que dá para fazer isso. Você acredita, Joana? Gosto desse coro. Sim, sim. Tem um capítulo só sobre isso no livro Momentos de Meditação e Consciência. O título do capítulo é Percepção Extrafísica. Então, Joana não ia fazer tanto investimento em nos descrever um processo que nós não fôssemos capazes de realizar. Quem estudou Leon Denis comigo aqui ano passado, sabe que Leon Denis ensina a mesma coisa quando fala do sentido íntimo. Conversar com Deus, com um amigo espiritual, sobre as suas questões e ouvir a resposta. Leon Denis também ensina. E Jesus também ensinou quando falou, batei e abri-se-vos-á. Mas a gente bate para pedir. E aí parece aquele programa, As Portas da Esperança, né? Ah, eu quero um carro. Pede, pede. Vamos ver se vai abrir. Abriu, tem carro, não tem carro. Não é nada disso, né? É um exercício de conexão, de comunicação, que vai fazer toda a diferença entre alguém que está sofrendo, se sentindo só, se sentindo abandonado, se sentindo sem recursos, para alguém que vai ter a plena consciência de que não está só, não está abandonado e que tem todos os recursos que precisa. Né? Vale a pena o investimento. Foi isso que eu falei. O Deepak Chopra é nosso parceiro, né? A gente traz muitas ideias deles. Você precisa estar disposto a ter novas percepções que originem novas soluções. Então, quando nós temos um problema, a gente pensa numa solução e fica circulando em torno daquela possibilidade de solução. E o que acontece é que, em muitos casos, essa possibilidade de solução é totalmente ineficaz. E a gente insiste, a gente insiste, a gente insiste, a gente insiste. Vai morrer insistindo, porque está insistindo numa coisa que você já viu que não funciona. É aquela coisa do brinquedo, né, de bebê, que tem um pino quadrado, um pino triangular, um pino redondo e um painel com um buraco redondo, um buraco quadrado. Não é? Quanto tempo o bebê leva tentando encaixar o pino quadrado no buraco redondo? Atualmente não deve levar nem meio minuto. Né? Pega, tum, não entrou, tá, tchum, daqui a pouco está dominando a situação. E a gente, por exemplo, né, que fala muito, a gente quer resolver tudo falando. Aí tem um problema familiar que a gente quer resolver falando. Aí a gente fala uma vez, 2, 3, 4, 100, 10. Ainda fala assim, já falei 1000 vezes. Você já falou 1000 vezes, não adiantou nada, por que você vai falar 2000? Tem que pensar que outra coisa eu posso fazer que não seja quebrar as coisas do seja. Que outra coisa eu posso fazer que não seja falar.
Pode ser que, quando eu me faço essa pergunta, abra uma tela branca, assim. Aí, essa pergunta eu posso levar para conversar com Deus. Olha, o meu problema é esse, a solução que eu penso é essa, e não está resolvendo. Que outra coisa eu posso fazer? E aí você vai ter as respostas, que depois você pensa se vai praticar, pôr em prática ou não, né? Apesar de parecermos ser indivíduos separados, todos estamos ligados a padrões de inteligência que governam o cosmos. Desde o momento em que eu fiz essa seleção, já tive acesso a outras informações da ciência, como os campos mórficos do Sheldrake, como a conexão entre os campos mórficos e a terapia de constelação familiar. Então, cada vez mais essa nossa percepção de que estamos isolados vai enfraquecendo e sendo substituída por uma concepção mais próxima da realidade, que estamos todos unidos e mergulhados em Deus, né? Esse é um trechinho de Jesus, né, que a gente traz para... Ele ensina como ele fazia, né? Então, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, é lícito eu dizer para Deus que eu não quero viver essa coisa que me assusta. É isso que ele está me ensinando. Então, Pai, se for possível, afasta de mim essa dor, essa perda, essa dificuldade. Se for possível, afasta de mim. Agora, a gente tem que aprender o resto. Mas, se não for, que a tua vontade se cumpra. Então, o que acontece quando a gente entra nesse fluxo aí? Né? A gente pensa na dificuldade e pensa, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, se não for, veja lá o que você vai fazer. Aí, aquela serenidade que Jesus vivia a partir dessa prece, a gente não experimenta. Para experimentar, tem que ter essa entrega, né? Em confiança. E isso é só o exercício que traz, né? Teresa d'Ávila, né? Nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Um dia a gente vai falar assim. Agora, como a gente vai chegar a falar assim? É saindo do lugar que a gente está hoje e fazendo esses exercícios de entrega. Fazendo esses exercícios de entrega, a nossa confiança em Deus vai aumentando. A nossa confiança na afirmação de que estamos mergulhados em Deus vai aumentando. Há um ponto em que você vai perder completamente o medo. Você vai perder completamente a ansiedade. Porque aconteça o que acontecer, você vai ter certeza de que aquele acontecimento é o necessário e o melhor. Então, Teresa d'Ávila não estava falando da boca para fora, não. Era assim mesmo que ela se sentia, e é assim que a gente quer ser quando crescer, né? Essa figura é bem mais próxima, né? Ele tem uma frase sensacional. O José Alencar teve um tipo de câncer super agressivo, que não era para ele ter vivido nem um ano, ele viveu 13 lá, né? E ele tinha essa frase assim, se Deus quiser que eu viva, nenhum câncer vai me matar. E se Deus quiser que eu morra, não precisa de um câncer para isso. São raciocínios assim que, quando a gente escuta, são tão óbvios. E por que essa sobrevida, e não só uma sobrevida com qualidade de vida, uma sobrevida com o câncer colocado no seu lugar. Qual é o lugar do câncer na vida da pessoa com câncer? O lugar que te exige passar por exames, o lugar que te exige passar por procedimentos e só. O câncer não precisa tomar conta da sua vida. O câncer não precisa estar nas suas relações com as pessoas. O câncer não precisa estar no seu trabalho. E o José Alencar, muito coerentemente com essa afirmativa, viveu assim, o câncer, dando ao câncer o que era do câncer. O que não era do câncer era dele, né? Madre Teresa, né, tem esse detalhe de uma entrevista
em que o repórter pergunta, a senhora fala com Deus? Eu falo, meu filho. E o que você fala? Nada, eu só escuto. E ele responde para a senhora? Responde. E o que ele fala? Nada, meu filho, eu só escuto. Ele só escuta e eu só escuto. Parece uma conversa de maluco. Mas não é. Parece uma conversa de maluco porque é uma experiência muito distante da nossa experiência comum. Mas quando o espírito está tão mergulhado no pensamento de Deus, é essa conversa natural. Então, a gente sabe que ela estava levantando um hospital e o governo lá criou lá uns obstáculos e as pessoas muito aflitas, as pessoas que trabalhavam com ela muito aflitas. E ela, calmíssima, ela dizia para as pessoas a mesma coisa do José Alencar. Se Deus quiser que esse hospital seja construído agora, nada vai se opor. Agora, se Deus não quiser, é melhor a gente não insistir. Simples assim, né? Então, muitas pessoas, às vezes, conhecem o método de autocura, mas não têm convicção religiosa, não são espiritualistas, não trabalham com a ideia de Deus. Não tem problema, dá para fazer isso mesmo sem acreditar. Apenas pergunte, apenas faça silêncio interior e vê o que acontece, né? Então, o primeiro momento é falar e o segundo momento é silenciar. A gente fala até ficar vazio, sabe? Faz a nossa choradeira toda, até não ter mais o que reclamar, nem o que chorar. Fala do nosso sofrimento, do nosso medo, da nossa necessidade, e depois faz a pergunta. Está claro? O processo está claro? Esse silêncio é o quê? Estão treinando agora? Não, treine em casa. Primeiro fala, ou escreve, ou pensa. Eu preferia falar, porque escrever é demorado e pensar sai do ar, né? Mas você faça como for mais fácil para você. Quando a gente já reclamou bastante, não faz o que a criança faz e começa a chorar fingido, não. Depois que esvaziou, a gente faz o silêncio interior para ouvir a resposta. Né, intuir novas soluções, experimentar a renovação da esperança, no melhor, o alívio da angústia, e escreva o que lhe veio à mente. Agora, como é que você vai acreditar que isso funciona? Fazendo, treinando, né? Então, marque um dia, 1 hora para fazer exercício. Por quê? Porque a gente ainda é muito indisciplinado. Incluir um novo hábito no nosso dia a dia precisa de disciplina. Então, marque o dia da semana, a hora, o melhor momento. Então, eu não posso falar com Deus qualquer hora. Você pode falar com Deus qualquer hora. Agora, para fazer esse exercício, você marca a hora. Porque é um exercício de foco, de concentração e de ampliação da tua sensibilidade. É um exercício para treinar habilidades. Então, tem que marcar dia e hora para treinar. Depois você faz à vontade, faz aonde precisar. Agora, a pessoa não faz isso nunca. Não se aproxima dessa ideia em momento nenhum. Aí, na hora que tem uma notícia ruim, aí quer se ligar de qualquer maneira. Aí quer falar com Deus e já tem uma resposta. Não funciona. Não cuidou do veículo, o veículo está embotado, está enferrujado, não está funcionando, né? Aí tem umas meditações que a Tatiana vai exercitar com a gente no final, tá? Mas essas palavrinhas aí, ó, entrego, confio, aceito e agradeço. Foi o Mileco que me ensinou pela rádio, né? E parece que é uma técnica do Sai Baba, trazido pelo professor Hermógenes, o negócio vem lá de algum lugar, né? E a gente faz isso, entrego, aceito, confio que você vai fazer o que eu quero. A ansiedade não diminui, a fita de luz arrebenta. E você acredita que você vai agradecer por aquilo de sofrimento que está na tua vida agora? Pode ter certeza.
Pode ter certeza. Por quê? Porque é aquela dor a mais difícil que nos desloca do lugar que a gente está para um lugar de mais crescimento, né? Essa semana mesmo, eu atendi uma moça no consultório que eu tinha atendido há alguns anos atrás e anotei na minha ficha. Ela tinha depressão. Eu sou ginecologista, tá? Ela tinha depressão, ela tomava um monte de remédio psiquiátrico, ela tinha fibromialgia, ela tinha um monte de coisa. Essa criatura me entrou depois desses anos todos no consultório, de máscara, careca, mas o olho brilhando assim, ó, igual um farol. Quando ela entrou no consultório, ela falou assim, agora eu já posso tirar a máscara, que aqui só estou eu e você. Tirou a máscara. E o que aconteceu? Nesse período, ela desenvolveu um tipo de leucemia muito grave, né? E ela foi curada por um transplante de medula de doador não familiar 100% compatível. A criatura se sentiu o quê? A criatura se sentiu homenageada, se sentiu uma eleita, né? Só por isso, por esse momento, por essa situação, é que a ficha dela caiu, que a vida dela tem valor. Agora ela está curada, mas está tomando inibidores da imunidade, né? Então, ela está imunodeprimida, então precisa andar com a máscara, porque qualquer bactéria boba aí pode derrubar ela, né? Mas está mais feliz do que nunca. E a gente tem muitos casos que não dá tempo de contar aqui, mas que estão no livro, tá? Vai agradecer? Vai. Pode crer que vai. Voltei, é? Não, tá certo. Então, entrou um reloginho na nossa caixa, tá? Entrou um reloginho na nossa caixa. Agora a gente vai falar, que Joana fala, da otimização dos recursos corporais com vistas à saúde. Em qualquer situação que a gente tiver, cuidando do corpo, a gente vai ter melhores condições de cura, de equilíbrio, de aproveitamento da experiência. Então, não é porque eu tenho essa doença, porque eu estou com aquela perda, que eu posso comer qualquer porcaria, que eu posso ficar sem beber água, que eu posso não dormir de noite, que eu posso... Não pode. Quanto mais você investir em parâmetros de saúde, melhor vai ser a sua chance de sair do sofrimento, seja de que natureza for, né? Nosso corpo está à espera que se faça algo por ele. Essa frase é do Nuno Cobra, que tem um livro chamado A Semente da Vitória, né? O Nuno Cobra, como todo mundo sabe, o preparador físico do Ayrton Senna, e de outras pessoas anônimas, né, que conseguiram resultados muito interessantes a partir do método dele, né? Você não precisa seguir o método dele, mas a confiança que ele tem de que melhoras, ainda que pequenas, dão excelentes resultados, foi isso que a gente trouxe para o Autocura, porque funciona, né? Então, esse é o Hospital Casador, conhecem? O Hospital Casador é uma bagunça. Remédio dão para o doente a hora que quer. Ou lembra, ou acha que é melhor. Não tem hora certa para tomar remédio. A dieta é miojo, pão com mortadela, Coca-Cola, pizza. O sono é de 2 da madrugada às 2 da tarde, porque tem que ficar vendo televisão, então na internet. Dá para ficar bom nesse lugar? Não dá, né? Então, quando você interna no hospital, abrem uma papeleta para você. Horário da medicação, cheque. Tem que ser naquela hora. A dieta, qual é a melhor dieta para o seu caso? Se você ainda não sabe, pergunta para o médico. E todo mundo hoje em dia já sabe o que é bom para comer, né? Ninguém precisa ouvir mais ladainha sobre isso, né? O sono a gente precisa reeducá-lo, porque na grande maioria dos casos está totalmente bagunçado, né? Exercício físico, beber água, lazer de qualidade. Então, agora vem carnaval, né? Aí o pessoal pega o carro e vai para a região dos lagos e acha que isso é lazer. Cinco horas de engarrafamento, arrastão na Amaral Peixoto. Pensa bem, se eu fosse ladrão, eu ia assaltar na Amaral Peixoto.
O pessoal está com o carro cheio de coisa, né? E parado, que maravilha, né? Chega lá na tal cidade que tem uma rede de esgoto para 30 mil, lota com 200 mil, o que acontece, né? Acaba o pão na padaria, enfim. Mas é isso mesmo. Chamam isso de lazer. Chamam isso de lazer, né? Chamam isso de lazer. Então, se você examinar atentamente sua vida, perceberá que está enviando sinais para o seu corpo que se repetem. Os mesmos antigos medos e desejos, os mesmos hábitos de ontem e de anteontem, por isso você está preso no mesmo velho corpo. Então, o cuidado com o corpo, mesmo que você tenha a doença A, B, C ou D, vai te dar uma nova experiência e um novo corpo. Então, a gente está ganhando outra ferramenta aí, que é a papeleta. Luzia, tem que fazer? Tem. Tem. É interessante que, ao longo desses anos todos, eu converso com algumas pessoas que estão na autocura há muito tempo, muitos anos. E aí a pessoa passa por uma dor, uma dificuldade, uma doença, uma perda, e fica mal, e fica mal, e fica mal. E aí eu pergunto assim, já fez sua papeleta? Não. Só falta me perguntar que papeleta. Então, assim, tem que fazer, tem que fazer. No momento em que você se torna uma pessoa tão disciplinada que tudo isso aconteça de forma natural, não precisa mais. Mas o que eu estou observando comigo mesmo ao longo de mais de 20 anos de estudo, de divulgação e de aplicação desse método? É que a gente ainda não incorporou isso 100%, não. Tem hora que está fazendo, tem hora que relaxa, tem hora que está fazendo, tem hora que relaxa. Essa inconstância impede que a gente tenha os melhores resultados. Então, vira e mexe, eu tenho que fazer uma papeleta, sim. Né? Engraçado, até outubro do ano passado, eu só tomava um remédio, hidroclorotiazida. De outubro para cá, eu estou tomando hidroclorotiazida, glifage, uma estatina, cálcio, outro para segurar o cálcio, corticoide. Onde caiu tudo isso na minha cabeça? Aí eu preciso fazer uma papeleta, porque alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E é para mudar mesmo, né? O Divaldo fala de saúde e ninguém morre, né? Então, a gente vai se ajustando, se reequilibrando, se refazendo, se reinventando, né? Então, a gente tem que fazer a papeleta assim, né? O horário das medicações, sono, alimentação, hidratação, exercício, lazer e higiene. Isso aí é o resumo bem resumido. Né? Fazendo isso aí já dá um bom resultado. Puxa, higiene precisa? Deprimido não toma banho. Eu conheci pessoas com depressão, que a família insistia, ele entrava no banheiro, ligava o chuveiro igual criança, e ficava sentado no vaso. Então, a higiene também precisa de investimento, né? Antigamente, sabonete era um troço caro, né? As pessoas davam até sabonete de presente, pelo menos no padrão social que eu tinha, era assim. Hoje em dia, sabonete é barato, gente. Não tem por que ficar usando aquele sabonete melequento que já perdeu o cheiro, né? Ou manda para reciclagem, joga fora, né? Use sabonete enquanto está cheiroso. Por quê? Porque isso é aroma. Aroma influencia? Aromaterapia. Ou você consulta um aromaterapeuta, ou você mesmo experimenta. Vê se aquele cheiro te acalma. Vou usar esse de noite. Vê se aquele cheiro te ativa. Vou usar isso de manhã. Mas aí a pessoa começa a ver essas tarefas crescendo na frente dela e pensa assim, eu vou ficar fazendo isso para mim? Sabe aquele rock? Eu me amo, eu me adoro, não posso mais viver sem mim. Pois é, se tem uma pessoa sem a qual você não pode viver, é você. E é a pessoa de quem você cuida pior. Mesmo sendo egoísta. O fato da gente não se cuidar não quer dizer altruísmo, não.
São coisas diferentes. Então, a gente se cuidar é uma obrigação, é um dever. Por quê? Porque esse corpo não é nosso, é emprestado. E a gente dá um trabalhão para a natureza para ter esse corpo para usar. Um trabalhão. Então, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar dele o melhor possível, né? Alimentação, a gente criou esse lema: sem sacolão não há salvação. Porque, como eu disse, todo mundo já sabe o que é bom para comer. Então, não come fruta, não come verdura, não come legume, come o quê? Açúcar e gordura, né? Então, mas para ter essas coisas em casa, você tem que comprar, né? E em muitos casos tem que fazer, né? Será que você merece esse esforço, né? Então, assim, descasque mais e desembale menos, né? Exercício, a vida é movimento, né? O movimento é uma espécie de cutucão que o organismo recebe para trabalhar melhor. Quanto mais parado, mais doente. Então, se eu estou muito parado, eu não vou querer, de um dia para o outro, andar a orla toda, né? Então, eu começo andando 20 minutos, eu começo andando 40 minutos. Ah, não posso andar. Pode fazer o quê? Né? É uma questão de você consultar seu médico, consultar um fisiatra, consultar um preparador físico, consultar alguém que possa te dar uma informação do que você pode fazer. O fato é que ficar parado começa a degringolar tudo, né? Então, nós precisamos de movimento. Tem um livro que é esgotado e que eu também cito no livro, da Igorina Cunha, que é sobrinha do Eurípides. Né? Acho que desencarnou há pouco tempo, ainda estava viva lá em Sacramento. Ou então não desencarnou, tá, gente? Ela teve paralisia infantil, né? E os médicos disseram para a mãe que ela não ia mais andar. Né? Mas ela criou, isso é pura autocura, ela criou uns exercícios para ela fazer, para manter a musculatura dos dedos, da perna, e ela se imaginava correndo e dançando para manter a ideia do movimento. E o fato é que, contrariando todas as expectativas, ela conseguiu andar, né? Com limitações, mas anda. Então, temos que nos movimentar, é fundamental. Lazer de qualidade. Lazer de qualidade. A gente trabalha, mas precisa de repouso, né? O coração, né, isso é a frase do Nuno Cobra, o coração pode contrair 3.500.000 vezes, mas relaxará outros 3.500.000 vezes. Então, é tudo equilíbrio, nem ficar muito parado e nem trabalhar demais, né? Algumas pessoas usaram até isso numa propaganda, né, a Neura. Vocês lembram da Neura? Aí a mulher já tinha limpado a casa toda, se largava numa... Aí vinha a Neura: você vai ficar aí, sentada, não vai fazer nada? Está perdendo tempo? Aí a mulher levantava para fazer outra coisa, né? Então, assim, tudo para a saúde é equilíbrio. Se você sente culpa quando está descansando, você vai ter que exercitar, descansar sem culpa. Agora, qual é o descanso que não desenrola a culpa? O descanso daquele que está cansado. Né? Quem não está cansado não vai descansar, né? Não vai conseguir. O descanso físico é de alta importância no programa da autocura. Todavia, o repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, torna-se vital, um fator importante para a instalação da saúde. E essa frase aqui, que eu digo assim, está no meu caderno, né? Manter a rotina das atividades que a doença não interrompe. Então, assim, a doença tem que ficar no lugar que ela deve ter, só. Né? Então, hoje tem exame para fazer? Não. Hoje tem procedimento para fazer? Não. Hoje tem médico para ir? Não. Então, hoje eu vou viver minha vida.
Não vou ficar hoje antecipando a cirurgia, antecipando a radioterapia, antecipando o exame, antecipando, não tem por que fazer isso. Né? Então, a gente vai treinando dar para a doença e também para o sofrimento o lugar que não dá para dispensar, é aquele espaço. Mas não tem que interromper todas as suas atividades. Eu passei por isso quando eu estava doente e ainda não conhecia o método, e mesmo logo depois que eu conhecia, eu fui praticando assim, né, com muita, não com tanta eficiência. Mas eu parei de arrumar o meu armário. Eu parei de me preocupar com as contas. Aí um dia eu pensei assim, vai que você não morre. Daqui a pouco você não vai achar mais nada nesse armário, vai cair tudo em cima de você e você vai pagar juro das suas contas, né? Então, a gente não tem por que parar a vida por causa de um sofrimento. A gente dá para o sofrimento, para a dor, o espaço que ele cobra, né? Que é indispensável. Essa era a coisa do banho, né? Lembra desse personagem? Uma gracinha, né? No cotonete, da toalhinha, né? Então, o banho, ele tem a coisa da higiene física e você pode associar a esse trabalho da higiene física a higiene do pensamento. Se você pensar que naquela água está indo embora as aflições, as angústias, que aquela água que está caindo no seu corpo renovado, né, botar até, não precisa demorar muito, né, mas você pode usar uma música de relaxamento, você pode fazer um escaldapé para depois do banho, você vai juntando a higiene física com a higiene da mente. E a criatividade para isso não tem limite, é só você se permitir utilizar. Né? Antigamente, muita gente cantava no chuveiro, né? Agora não tem mais, eu não sei porquê. É por causa da conta? Será que é? Enfim, quem canta seus males espanta. É verdade, mas depende da música que você canta. Não é? Tem que escolher, tem que ter lá um repertório, né, de saúde. Né? Então, o banho pode ser de pensamento também. Você pensa no que está indo e pensa no que está absorvendo. Né? Então, foi mais essa ferramenta para lá. Ó. Espelho, projeto, pensamento, reloginho e papeleta. As pessoas fazem umas coisas com os remédios, assim, muito doidas, né? Remédio... o médico me passou um antibiótico de 500 miligramas, muito forte, vou tomar só metade. As bactérias adoram que você faça isso. Adoram. Né? Toma remédio para a pressão. Aí, antes de tomar, tira a pressão. Ó, minha pressão está normal, não vou tomar esse remédio, senão vai baixar demais. Então, assim, quem é o cara que passa remédio? É o médico. Você pode trocar o médico. Esse médico não me convenceu, então eu vou botar outro, esse não. Mas você dialogar com a receita não dá. Vai dar sempre erro, né? E a última conversa de hoje, que é o dar amor. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o. O que quer dizer isso? Dá vida, dá vitalidade, irradia a paz, gerando uma psicosfera. O que é a psicosfera? Né? É a nossa ambiência psíquica que a gente não vê, mas sente. Lembra da família Adams, que eles tinham um carro com uma nuvem em cima? Né? Ali é a psicosfera. Então, onde eles vão, a nuvem vai atrás. Pode estar o maior sol que eles estão embaixo da nuvem, né? Esse é o resumo da ópera, né? Segundo Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente está ouvindo isso há mais de 2000 anos. Ainda não acreditou bem. Tem que acreditar mais. E precisa experimentar, né?
essa também é a frase do Deepak Chopra. Não importa qual seja a situação, diga para você mesmo, eu tenho escolha. E a escolha é amar, né? Tati, dá um apoio aqui, antes que eu dê um banho nessa... Né? A escolha é amar, amar a si mesmo, apesar da idade, apesar da doença, apesar da mudança, apesar de qualquer coisa. Eu escolho me amar. É uma questão de escolha. Não importa a situação. Então, esse amor, né, da maneira como a gente entende aqui, né, é o antídoto para todas as causas de sofrimento. Ah, então, mas eu amo tanto essa pessoa e não sou feliz. Adivinha por quê? Porque não ama a pessoa, né? Está apaixonado, quer controlar a pessoa, quer possuir a pessoa, né? Porque o amor é lei divina natural, então ele deve dar bem-estar e não mal-estar. Esse aqui é o resumo dessa ópera aqui, ó. Coautor da sua recuperação. Então, nós temos muitos fatores para a nossa recuperação, mas a nossa recuperação depende da nossa coautoria. Ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para as luzes da saúde, disposto a contribuir decisivamente em fator do mundo melhor de hoje e amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Então, é esse o movimento. Você absorve, passa por você e doa. Absorve, passa por você e doa. Então, nós estamos absorvendo, senão não estaríamos vivos. Nós estamos absorvendo. Mas, dependendo de como nós trabalhamos com o sofrimento, a gente absorve e em nós fecha, em nós para, em nós interrompe. Não sai. Não sai nada para ninguém, não sai nada para o mundo, não sai nada para a vida, não sai. Entra, mas não sai. E por que a gente fica assim? Porque quando a gente está em sofrimento, a gente gruda o olho no umbigo e só pensa no nosso problema, na nossa dor, na nossa dificuldade. Mas como é que eu faço? Mas e daí? E blá, 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 blá. Então, você está absorvendo, senão não estaria vivo, está absorvendo a luz do sol, a energia dos alimentos, está absorvendo todo o amor que existe no universo, mas chega em você, entra nesse circuito, gasta, polui e não sai. Então, seja qual for a situação existencial que a gente esteja, precisamos criar mecanismos para forçar a doação de amor, né? A gente vai pular aí algumas leituras, né, em função do tempo, mas isso aqui, a gente vai fazer isso sem a intenção de negociar benefícios. Então, assim, eu vou trabalhar no Mãos Unidas, mas, Senhor, você está vendo que eu estou trabalhando, né? O Senhor está vendo quanto eu estou dando aqui de doação, o Senhor está vendo, né? É muito interessante, né? A gente tem esse hábito ancestral, a gente não vai parar de fazer isso de uma hora para outra, né? Toda nossa relação com a divindade, desde o tempo da caverna, era assim, oferece alguma coisa para ter algo em troca. Então, a hora de oferecer simplesmente porque esse é o processo saudável, para nós ainda é um salto quântico a ser dado, né? Engraçado que meu pai teve uma doença muito grave no pulmão, ninguém sabia o que era. Ele não entrava no centro espírita, porque ele era católico, e disseram para ele que não entrar em centro espírita, então ele não entrava. Mas aí ele fez uma promessa, né, que se ele se curasse daquela, ele ia dar o 13º dele todo ano para o Leon Denis. Ele se curou, Leon Denis ganhou o 13º dele enquanto ele viveu, né? Mas será que foi porque ele deu esse dinheiro? Né? Então, a gente precisa parar de pensar que é esse o mecanismo. Eu dou para receber. Não.
Eu dou porque dar é a coisa certa a fazer, né? Dar de mim, dos meus talentos, né? Me tornar membro ativo do progresso geral e não um peso desagradável, quão infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. Então, quem é um peso para o grupo humano onde se encontra? É quem está incapacitado de ir ao banheiro, de comer, essa pessoa que é um peso? Não. Quem é o peso é aquela pessoa que só reclama, que está sempre infeliz, que nada está bom, que acha que tudo tem que ser como ela pensa, e como não é, ela não faz nada. Então, a dependência, a autonomia, às vezes a gente está nesse lugar, né? Por condições físicas. Mas não precisa ser um peso por causa disso, né? Então, vamos pular alguma coisa, né? Todo sofrimento resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Será que eu acredito que o sofrimento que eu estou agora é porque eu estou distanciado do amor? A gente tem que se perguntar e fazer a autoavaliação, né? Vamos praticar. É difícil? Pergunta? Joana está afirmando. Eu faço sempre isso. Todas as afirmativas que eu considero importantes, seja de Joana de Ângeles, de Jesus, de Leon Denis, de Allan Kardec, de quem for, eu pergunto para mim, você está acreditando nisso aí? Está mesmo? Não sou obrigada a acreditar porque é Joana de Ângeles que está falando. Posso ter dúvidas. Aí eu corro atrás, resolvi minhas dúvidas, e ao longo desses anos todos eu descobri que ela tem sempre razão. Mas é importante eu me perguntar. Foi isso que a gente trabalhou no passado, né? É importante a gente levar as questões para o nosso fórum interior, porque não adianta ser um papagaio repetindo a reencarnação, é a nossa escola, porque é a dor, não sei o quê. Não adianta ficar falando isso da boca para fora se não sente minimamente, né? Então, são essas as 4 perguntas que eu posso fazer ainda hoje para liberar o amor, para destravar o amor, para fazer com que o amor flua. Esse amor que eu estou recebendo, flua, vá, siga adiante. O que posso fazer ainda hoje por amor a mim mesmo? O que posso fazer ainda hoje por amor à minha casa? O que posso fazer ainda hoje por amor à minha família? E o que posso fazer ainda hoje por amor à humanidade? É para fazer? É. Fazer, responder e realizar. A gente sabe que tem dificuldades em vários desses momentos. Tem a dificuldade de fazer as perguntas, adquirir a disciplina de fazer as perguntas. A gente sabe que tem dificuldade de ouvir a resposta com clareza. E a gente sabe que tem a dificuldade, mesmo tendo ouvido a resposta, de pôr em prática. Mas dá para fazer. Para o mais comum dos mortais, dá para fazer. Para a família, a gente acha que é um mártir, né, da família. A gente dá todo o nosso amor para a família, né? Desde que eles façam do nosso jeito, gostem das coisas que a gente gosta, façam na hora que a gente acha que tem que fazer. Isso não é dar amor, isso é controlar. Se der tempo, eu vou contar os 2 exemplozinhos que eu uso, né? Então, o amor é sempre o conselheiro sábio, em qualquer circunstância, produzindo resultados salutares que propelem o organismo ao progresso e à felicidade. A Joana de Ângeles está afirmando, faz isso, que você vai propelir, você vai empurrar o seu corpo, o seu espírito na direção da saúde e do bem-estar. Vamos pedir um aumento? Depois eu falo do aumento. Espera aí, voltei. As moças, antigamente, acho que até hoje em dia também, tá? Quando elas querem conquistar alguém, elas vão para a cozinha e fazem um pavê de 8 camadas. Aí o cara come aquele pavê de 8 camadas. Nossa, achei a mulher da minha vida. Aí, depois de um tempo, né? Bem, faz aquele pavê de 8 camadas.
Eu não, que dá um trabalho danado. Tem sorvete na geladeira. Vai lá, faz. Agora faz por amor. Não faz para conquistar nada. Não faz para ganhar elogio. Não faz para ter acesso a pedir outras coisas. Não faça por fazer. Faça e dê. Faça em sacrifício, em sagrado ofício. Faça por fazer. E os homens, não pensam que vocês vão ter boa vida, não, né? Os homens levam a moça ao cinema. Né? Lava a louça? Lava a louça, né? Pois é. No começo, lava a louça. Vai levar ao cinema, não é? Bota lá pipoquinha na boquinha, os dois se arrumam lindamente. Nossa, você está linda e tal, né? Aí, depois de um tempo também, a moça fala, bem, vamos ao cinema? Não, tá na rua a semana inteira, eu vou ficar aqui no sofá e eu vou sair, não, tem fila. É isso aí, bota o Netflix. Preste atenção, a moça não quer ver filme, ela quer ir ao cinema. São coisas diferentes. Completamente diferentes. Então, por amor, mesmo estando cansado, mesmo estando querendo estar em casa, se arruma bonitão, cheiroso, elogia a moça, você está linda, leva ela no cinema, se tem fila, não reclama, bota o pipoquinha na boquinha, pronto, é por amor, amor é isso. É sacrifício, é sacrificar algo, né? A sacrificar algo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para nada, para dar, só para fazer esse amor fluir. Né? Então, por amor à nossa família, a gente tem muito o que fazer. Não é fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, é fazer aquilo que eles pedem. Se o que eles pedem não é imoral, não é antiético, não é nocivo, só não é o que eu gosto, por que eu não posso oferecer? Da minha paciência, da minha atenção, até da minha vontade de compreender. A gente vai fazer com isso, dar amor para a família e vai ser banhado por experiências de amor que a gente nem sonha. Então, quando a gente vê esses grandes doadores de amor com uma vitalidade imensa, é daí que vem. Então, da onde vem a vitalidade de Divaldo? É da doação de amor. Porque se ele ficasse lá como o comum dos mortais, encurujado com os problemas dele, com os problemas de saúde que ele já apresentou, já estava morto há muito tempo. Ou pelo menos infeliz. Então, assim, é para fazer as perguntas? Então, aumentou sua caixa, tá? E o aumento ao chefe tem no livro, né? Você, quando vai pedir uma melhoria para a sua vida, uma melhoria da saúde, você pensa que está pedindo aumento para o chefe. Como você pede aumento para o chefe? Pois mas com medo não vai ganhar. Com medo não vai ganhar. Para que ele vai te dar um aumento se você mesmo não tem confiança em você? Não é? A gente vai pedir com arrogância, você tem que me dar um aumento. As pessoas pedem as coisas a Deus, a vida, com arrogância. Eu não aceito isso na minha vida, não aceito receber isso, e não sei o quê, não sei o que. Não é assim, você tem que chegar, falar para o chefe das suas qualidades, por que você merece um aumento, e o que você pode fazer pela empresa. Qual é a empresa de Deus? A criação. A criação. O que você pode oferecer para a criação é o que pode justificar para você um aumento. Tá bom? Já viram esse filme? Né? Ilustra bem, né, um tipo de relação que a gente costuma ter com Deus, né? De revolta, de inconformidade, quando a gente nem sabe o que está pedindo para a nossa vida. Bom, agora vamos fazer o exercíciozinho, tá? Semana que vem é a última aula desse curso. Quem conquistou o horário e quiser queimar os miolos, na outra semana a gente começa o curso do Homem Integral, tá? Não é? 6 de fevereiro, a outra semana? Não, é a outra, é a outra. Então, temos uma semana de férias. Mesmo horário, 14 horas.
Vamos lá? Então agora a gente vai entrar numa outra vibração, numa outra sintonia. Peço a vocês que procurem ficar à vontade. Se quiser botar a bolsa no chão, se entreguem a esse momento, aproveitem. São poucas oportunidades como essa. Então aproveitem o máximo dessa experiência. Não resistam, sintam. Fechem os olhos, calmamente, começando a prestar atenção na respiração, com tranquilidade. Inspira, suavemente, profundamente. Comecem a entrar na sintonia divina. Relaxe todo o corpo. Não lutem contra os pensamentos, deixem eles irem, seguirem o fluxo. Não se prendam a nenhum. Respirem mais uma vez profundamente, sintam o ar entrar. Sintam sair, suave. Neste instante, imagine que uma fita de luz azul está saindo do seu coração e te ligando a Deus. Uma luz azul brilhante te conecta ao Pai. Você se encontra conectado. Ele te escuta, te acolhe. Sinta. Só Ele, o Pai, sabe exatamente o que você precisa. Entregue-se. Por essa fita de luz, aquilo que está em sua vida e que não consegue resolver, passará para Deus. Visualize. Você sente sua força poderosa agindo em seu ser e se entrega. Eu e o Pai somos um. Agora pense na situação que está te afligindo, aquilo que quer mudar em você mesmo, na cura que você precisa, das doenças do corpo e da alma. Reflita. Formule uma pergunta com foco. O que me falta saber para mudar a situação? Pergunte. Pergunte ao Pai. Mantenha o silêncio interior para ouvir a resposta.
pensamento inundado pelo Pai. Sejamos gratos por todo esse instante, pela resposta que nos envia, e mesmo que não tenha recebido, sejamos gratos, pois sabemos que fomos ouvidos. Entrego, confio, aceito e agradeço. Eu e o Pai somos um. Agora, serenos, envolvidos por nosso Pai, começamos a retornar. Movimentamos o nosso corpo suavemente. Podemos abrindo os olhos devagar, com tranquilidade. Voltando para aqui. Pode acender. E aí, gostaram? Alguém teve resposta? Gente, ninguém. Quem teve? Quem sentiu? Sente. Se a gente ficar aberto, se a gente deixar vir a resposta, porque a gente fica ansioso, a gente fica assim, cadê a resposta? Não vai vir nada. Alguém duvidou que ela fosse vir? Não precisa ser agora. A gente é ansioso, né? A gente quer agora. Mas o interessante era pensar no agora. Mesmo que ela não tenha vindo, é porque de repente não era a hora. Certo? Não é que ela não vá vir. Não é que ela não vá vir. Mas ela... O que é interessante foi que a Luzia colocou antes. É o quê? É o treinar. Eu começar a disciplinar. Foi difícil? Teve algum momento que você achou muito difícil fazer? Não é fácil fazer, praticar? Essa prática é você se conectar com quem? O Todo-Poderoso, certo? O nosso Pai. Se a gente não faz essa prática, a gente fica muito distante. A gente já é muito distante dele. Né? Quando a gente não consegue ver essa conexão. Vocês perceberam que vocês conseguiram se conectar com o laço de fita? Com a fita azul? Vocês conseguiram visualizar? O importante nessas conexões é, quando eu começo a imaginar, eu fechei os olhos aqui depois que eu parei de falar e fiz a minha conexão. Na hora, eu imaginei logo um facho de luz azul em volta de mim, a fita e foi com tudo. Se eu faço isso sempre... Quando ela coloca, a gente tem que marcar horários e fazer, é por quê? Porque eu não tenho disciplina ainda, a minha mente não é treinada para esse tipo de conexão. Só que a gente lembra que o Pai está onde? Dentro e fora, está em tudo quanto é lugar. Se eu tivesse noção exata disso, eu nem precisava fazer essas conexões, porque eu já estou conectada. Então, é a necessidade que a gente tem de treinar o pensamento, treinar as nossas emoções, começar a sentir. Vocês sentiram a vibração? Vocês estão dentro de uma casa espírita, onde aqui tem muita prece, muitas palavras de elevação que são ditas o tempo todo. É um lugar onde a espiritualidade vivencia e está aqui trabalhando o tempo todo, em caridade, trazendo coisas boas. Então, é um lugar onde a gente está envolvido em quê? Em quais tipos de energia? E o que a gente precisa trabalhar? Que a Luzia botou muito bem aqui. Vocês viram que o nosso evangelho foi o quê? Caridade.
E caridade é onde a gente mais trabalha o amor. Cada coisa dali, cada situação, cada passagem que eu fui lendo, eu fui imaginando cada uma delas. A gente tem que começar a treinar a nossa sensibilidade. Quanto mais sensíveis nós formos para o divino, para o sagrado, eu devo me conectar com o Pai. Ele está o tempo todo disponível a nós. Mas a gente está tão assoberbado das nossas questões que a gente deixa de viver essas situações. Então, essa experiência é para que a gente possa repetir ela o tempo todo. Ela botou ali a papeleta, né? Os horários. Por quê? Porque a gente ainda precisa trabalhar a disciplina. Para quem? É para a empresa? É para a gente. Quem é o nosso maior projeto? Quem é o nosso maior projeto? Somos nós mesmos. A gente, se não se dedicar tempo a nós, o que a gente vai fazer? Vai viver uma vida aqui automática. Aí vem todas as situações para nos acordar e muitas vezes a gente nem assim acorda. Certo? Alguém quer falar da experiência? Alguém quer colocar para fora? Quer mostrar o que sentiu? Quer desabafar, né? Alguém quer falar? Vocês gostaram? Vocês vão fazer? Isso é importante a gente fazer. Todos os exercícios. Eu faço todos, gente. Tem uns que eu esqueço. Mas aí agora eu aprendi que eu tenho que botar lá a disciplina, né? Botar lá, anotar. Porque a gente precisa. A gente precisa. Vocês estão lendo o caderninho? Vocês estão fazendo o caderninho? Eu só que cobro. Ela manda e eu venho aqui cobrar. Porque o caderno salva a gente. Eu sei porque eu faço isso comigo. Eu vou em busca. Quando eu tenho os meus momentos que eu vou baixando. Hoje mesmo eu estava falando com ela. Falei, já melhorei. Fui lá, fiz isso, tá ótimo. A gente precisa disso, a nossa mente oscila. Se eu não buscar coisas que me levantem nos momentos que eu estou fragilizada, eu afundo, aí vem todas as outras questões. Então, a gente precisa de coisas, ferramentas que possam nos ajudar nesse mundo que a gente ainda é tão posto em provas por a gente não saber quem nós somos ainda. Mas a gente está aqui para descobrir, né? Então, essas atividades são para isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outras na próxima semana, né? Luzia, você quer falar alguma coisa? Seu. A gente deixou um tempo para o caso de alguém querer dar um feedback, né? Mas estão tímidos. Realmente é muita gente, né? Quando é um grupo menor, a gente fica mais à vontade. Então, assim, é uma ideia. De repente, vocês têm relacionamentos entre vocês, têm grupinhos aí, vocês podem fazer um grupo, né? Para trocar as informações, porque a gente ainda tem mais uma reunião, então a gente ainda poderá tratar alguma das dificuldades que vocês identificarem, sem identificar a pessoa. Né? Porque todos aproveitam, porque as nossas dificuldades são basicamente as mesmas. Né? Então, assim, qual a dificuldade para fazer esse exercício? Basicamente é isso, falta de treino. E como é que a gente treina? Pela insistência. E o que acontece quando a gente vai treinar que nos atrapalha? Por exemplo, você marcou um dia e uma hora que não é o ideal no ambiente da sua casa. Então, primeiro eu quis fazer que nem André Luiz fala, né? Aquela antes do amanhecer, que aí as vibrações, a psicosfera. Só que antes do amanhecer eu estou com muito sono. Pode ser uma hora sensacional, mas para mim não funciona. Né? Aí eu também marquei uma hora que o entorno era mais barulhento, já tinham mais ruídos. Né? Também não era o ideal. Então, às vezes, é só uma questão de você prestar atenção qual é a hora mais favorável e para exercitar nessa hora. Ruídos. Alimentação. Às vezes você comeu demais e depois vai falar com Deus, dorme. Né? Ou então está com fome. Aí vai falar com Deus, só pensa no que vai comer, no que tem na geladeira. Então, assim, tudo isso a gente detecta e resolve se tiver vontade. Agora, tem um filme, já está velho esse filme é de 2000, mas ele ainda é muito válido, muito pertinente,
eu acho que é obrigação de todo espírita conhecer que é quem somos nós. E ali ele mostra essa questão do hábito por animação. Fica muito claro a gente ver como é que o hábito ou um vício mental se comunica com o corpo e faz o corpo fazer aquilo que você está habituado. E, por estar tudo ligado, cria situações no ambiente. Então, tem uma pessoa nesse filme que ela é viciada em autopiedade. Coitadinha de mim, sabe esse pensamento? Coitadinha de mim. E ela está de dama num casamento. Tem outras moças com vestido igual, são damas do casamento. E aí elas estão na festa, vem o garçom com uma bandeja de vinho, esbarra, derrama em quem? Nela. Na hora que derrama aquilo nela, ela é inundada por aquela emoção, coitadinha de mim. Ele mostra lá os neurotransmissores, lá, sabe? Ela é inundada por aquela emoção. Tem que ser comigo. Aí as outras limpam, as outras abanam. Tudo comigo. É para aquilo que ela trabalha o tempo todo, inconscientemente. Por isso que o Jung fala, né, traz para a luz o que está no inconsciente. Porque se você não torcer para a luz, aquilo vai te dirigir e você vai chamar de destino. Então, ela vai dizer, é meu destino sempre me dar mal. Mas é ela mesmo que está provocando aquilo. Por quê? Aí só análise para saber, né? É por culpa, é por menos-valia, sei lá. Mas o fato é que ela é viciada nessa emoção, que é uma emoção muito particular. Falei para vocês que eu sou pós-graduada em cara feia, né? E aí, um dia era meu aniversário, e estava todo mundo de cara feia, ninguém estava falando comigo. Passou o dia todo do aniversário. No final do dia do aniversário, vieram os vizinhos, que teve uma época que eu tinha 4 vizinhos espíritas, e a gente fazia culto no lar, cada semana na casa de um. E aí vieram os vizinhos pela rua com bolo, presente, cantaram parabéns, entraram, as caras feias não desceram. Aí, tudo bem, né? Cantei e tal, com os vizinhos e tal. Eu subi, me larguei na poltrona. Ai, coitadinha de mim. Eu estava com uma pena de mim, sabe? Aí, aquela escuta que você vai desenvolvendo, fala assim, não se permita a autopiedade. Eu não sabia que a Joana dizia essa frase com todas as letras no livro Episódio Diário. Depois é que eu achei. Não se permita autopiedade. Porque se você experimentar autopiedade, você pode gostar. E se você gostar, você vai criar o hábito. E aí você vai gerar situações para ficar num lugar de autopiedade. O que é totalmente incompatível com a saúde. Ou você escolhe, você quer ter autopiedade ou quer ter saúde? Tem que escolher. Então, assim, vejam esse filme, vejam de novo, vejam mais uma vez, veja só esse pedaço. Mas é bem interessante, porque, para mim, foi uma introdução à física quântica, né? E o que a física quântica está dizendo, que eu, pelo menos, entendo muito mal e superficialmente, é que o observador cria a realidade. E quem é o observador? Somos nós. Nós somos os observadores e criamos realidade. Então, o Décio usa um exemplo bem... Décio, olha a intimidade, né? Dr. Décio Andoli Júnior. Ele usa um exemplo que para a gente clareia, né? Você vai num restaurante muito bom. Só isso garante que você vai ser feliz nesse restaurante? Não. Você vai ganhar um cardápio, não vai? Vai. E você vai ter que escolher. Dependendo do que você escolher nesse cardápio, você vai sair do restaurante muito feliz ou muito aborrecido. Às vezes acontece isso com as outras pessoas, né? Você pede um troço, o outro pede outro, puxa o do outro, é tão melhor do que o seu. Estava no mesmo cardápio. Ele criou para ele uma outra realidade. Você vai sair na rua, você escolhe uma roupa, não é? O seu armário é um universo quântico.
Você pode escolher uma roupa que você se sinta confortável, agradável, as pessoas gostam e tal, e aquilo ali vai facilitar uma série de coisas para você. Pode ser que você escolha uma roupa que espeta, que incomoda, achando que não vai incomodar daquela vez, não sei por que cargas d'água, né? E ele fala que a mulher dele fica parada diante desse universo quântico, olha, olha, olha e conclui, não tenho roupa. Eu já senti isso, né? Você está com um monte de roupa, a sensação que... Por quê? Porque aquela que você está escolhendo não está ali. Está na loja, né? Tinha até aquela coisa vestir azul, né? Minha sorte então mudou. A roupa que você escolhe de manhã pode fazer toda a diferença no seu dia. Então, essa ideia da física quântica, que é que o Chopra... E o Chopra está nesse filme também. Que ele fala ali, eu escolho, eu tenho o direito de escolha e eu vou exercer essa escolha. Como vai ser meu dia hoje? O melhor possível. Então, se meu dia hoje vai ser o melhor possível, eu vou escolher tudo aquilo que vai fazer o meu dia ser o melhor. Então, são essas as coisas que normalmente nos atrapalham. Os hábitos que já estão congelados ali. Né? A gente fala do lazer de qualidade. Vocês acham legal ir ao Jardim Botânico? Legal? É bom? Quando foi a última vez que você foi? O pessoal do Leon Denis, o pessoal do estudo aqui, né, já está indo, porque foram bem estimulados a isso. Né? Mas, assim, a pessoa pensa assim, eu vou ao Jardim Botânico, mas eu não sei o caminho para dirigir. Mas eu não sei qual é o ônibus que passa. Eu não sei se tem metrô para onde, como é que eu faço depois do metrô. Eu não sei se tem lugar para estacionar. Eu não sei quanto é. Eu não sei que hora abre, eu não sei que hora fecha. Eu não sei... Não, e também com essa coisa de dengue, chikungunya, é melhor não ir. Por que você ficou dificultando tanto? Porque o seu hábito não é de ir ao Jardim Botânico. A gente tem lá no livro, né? Você pode ter ficado tanto tempo sentado no sofá que seu sofá está enfeitiçado. Quando você resolve sair do sofá, ele fica, venha, venha. E aí, qualquer ideia que você tiver, vou passear na praia. Ah, está muito sol. E quando está muito sol, a praia está muito cheia. Vou passear na praia. Não, vai chover, está nublado. Né? Você vai ter que desafiar o sofá, porque o seu hábito é o sofá. Então, são essas as dificuldades que a gente cria o hábito de não fazer. Quando pensa em fazer, esses hábitos, Joana de Ângeles fala no livro Momentos de Consciência, eles vão reivindicar o direito de permanecer na sua vida. Vão reivindicar, vão se sublevar. Como assim você não vai mais fazer isso? Então, você vai precisar de decisão. Então, se eu vou passar agora, daqui até a próxima semana, não vou colocar nada disso em prática. Não tem problema, você está sabendo, você tem um livro, tenta de novo na outra semana, continua tentando, uma hora consegue, outra hora não consegue, porque você está lidando com mudanças de hábitos, e essa é uma luta íntima, não só espiritual e mental, mas é uma luta que chega ao nível físico também. Por exemplo, a comida que a gente acha gostosa varia muito aqui, no nosso grupo aqui? Por exemplo, bolo de chocolate. Quem não gosta? Só ela. E aquela outra ali. Agora, quem gosta de tubarão podre seco? O pessoal da Islândia acha o máximo. Já viram aquele programa do Pedro pelo Mundo? Né? Ele vai lá no mercado e aquilo é vendido numa barrica assim, aqui, tutti, né? Aqueles quadradinhos. Aí ele prova, diz assim, tem gosto de chulé misturado com CC, mas o pessoal aprendeu desde a infância que aquilo era gostoso. Então, é hábito. Então, hábito é uma coisa muito, entranhada no nosso ser.
A gente, para mudar um hábito que a gente já viu que não é bom ficar no sofá, não é bom ficar prisioneiro do medo, não é bom ter hábitos de saúde destrutivos, não é bom. A gente já entendeu que não é bom? Vamos mudar? Vamos. Aí começa a mudança. Aí começa a terapia, aí começa, se você se mantiver, começa a saúde para você. Tá bom? Então vamos orar. Jesus, Mestre amado, querida irmã Joana, espiritualidade que nos sustenta, agradecemos pela oportunidade, pela possibilidade nessa existência que temos de encontrar tantos ensinamentos, tantas possibilidades de transformação. Que saibamos, Senhor, fazê-las ação. Que saibamos usá-las em nossa vida, no nosso cotidiano, em todos os momentos. Sempre lembrando que nós somos os agentes da nossa própria existência. Que o Senhor está sempre conosco e que nada nos faltará. Muito obrigada. Graças a Deus.